Você já tentou segurar uma pena de ganso real? Não me refiro a uma caneta esferográfica estilizada que apenas imita o formato antigo, mas a uma pena autêntica, cuja ponta precisa ser afiada com precisão milimétrica, mergulhada na tinta e conduzida sobre o papel para traçar uma linha perfeita. Se você tentasse realizar essa tarefa hoje, enfrentaria uma descoberta perturbadora. Sua mão simplesmente se recusaria a obedecer aos comandos do seu cérebro. Suas linhas seriam trêmulas, manchas de tinta arruinariam o papel, e seu pulso seria tomado por uma cãibra dolorosa em menos de 3 minutos de esforço. Agora, convido você a observar qualquer carta ou registro de um escrivão comum do meio do século XIX. Olhe atentamente para aquelas curvas impecáveis, para a pressão rítmica do traço e para uma harmonia visual que se mantém inabalável ao longo de dezenas de páginas. A história oficial que nos ensinam nos livros afirma que essas pessoas viviam em condições deploráveis, sofriam com a desnutrição, enfrentavam trabalhos físicos extenuantes e eram, em sua esmagadora maioria, analfabetas. Eles nos dizem que o nível de educação daquela época era primitivo e que os camponeses mal sabiam assinar o próprio nome. No entanto, como explicar que qualquer documento aleatório do ano de 1850 pareça ter sido produzido por uma impressora de alta tecnologia com função de caligrafia avançada? A discrepância entre o que nos contam e o que vemos diante de nossos olhos nos arquivos históricos é um abismo que a ciência acadêmica evita comentar. Eu estou convencido de que fomos enganados sobre a verdadeira natureza dos seres humanos que nos precederam. Olhamos para fotografias antigas em preto e branco, vemos pessoas em trajes simples e acreditamos piamente que as superamos em inteligência e desenvolvimento. Mas as evidências físicas sugerem exatamente o contrário. Aqueles manuscritos não são meros textos informativos. Eles são o registro de cérebros que operavam em frequências e velocidades de processamento que o homem moderno não consegue mais atingir. Os historiadores escondem de nós uma verdade simples, porém aterrorizante. Nós somos a versão degradada daqueles que caminharam por esta terra há apenas 200 anos. Eu pretendo provar essa afirmação utilizando fatos concretos, biologia e a lógica pura que o sistema educacional tentou arrancar da nossa mente desde a infância. Prepare-se para questionar tudo o que você acredita saber sobre a sua própria evolução e sobre as capacidades do seu corpo. Vamos descartar as fábulas sobre longas horas de exercícios repetitivos sob a luz de velas. Na rotina de um camponês ou de um pequeno funcionário daquele século, não havia tempo físico para praticar caligrafia por 6 horas diárias, pois a vida deles era focada na sobrevivência básica. Mas se isso é verdade, de onde vinha essa motricidade fina absoluta presente em milhões de documentos espalhados pelo mundo? Este é o primeiro sinal de que a realidade que nos venderam é uma construção artificial. Existe algo muito mais profundo escondido na forma como nossos antepassados interagiam com o mundo através da escrita. Para entender como perdemos esse poder, precisamos primeiro olhar para o que aconteceu com o nosso cérebro, quando as ferramentas de ritmo foram substituídas por ferramentas de tensão. Você está pronto para descobrir como a simples troca de uma caneta alterou a estrutura da mente humana para sempre? Esqueça de uma vez por todas aquelas histórias românticas sobre exercícios exaustivos, realizados à luz de velas em mosteiros ou escritórios empoeirados. A narrativa oficial tenta nos convencer de que a perfeição da escrita antiga era fruto de uma disciplina quase masoquista, mas a lógica básica desmente essa versão. Um camponês médio ou um pequeno funcionário público do século XIX não dispunha de 6 ou 8 horas por dia para praticar a estética da caligrafia. A vida daquela época, segundo os mesmos historiadores que elogiam os manuscritos, era focada puramente na sobrevivência brutal, no trabalho braçal pesado e na luta contra a escassez. No entanto, quando abrimos os arquivos de qualquer parte do mundo, de vilas isoladas nas profundezas da Sibéria até pequenas cidades no interior da França, somos confrontados com uma realidade impossível de ignorar.
Encontramos milhões de páginas manuscritas, com uma qualidade técnica e uma elegância que nem mesmo os mais talentosos artistas profissionais de hoje, munidos de ferramentas modernas, conseguem replicar com facilidade. De onde teria vindo essa motricidade fina tão refinada em uma população que supostamente mal tinha o que comer e nenhuma instrução formal? Este é o primeiro sinal claro de que a realidade que nos venderam foi meticulosamente fabricada para esconder algo maior. Eu passei muito tempo analisando esses registros e cheguei a uma conclusão que a ciência acadêmica prefere ignorar solenemente. Antes de uma possível catástrofe ocorrida no meio do século XIX, a caligrafia não era considerada uma forma de arte ou um talento especial. Ela era, na verdade, uma função biológica básica do organismo humano, algo tão natural quanto respirar ou caminhar com equilíbrio. Escrever naquela época funcionava como uma forma de programar a própria realidade e organizar o pensamento em um nível profundo. Cada letra era desenhada em um fluxo contínuo e rítmico, sem que a mão fosse retirada do papel, criando o que eu chamo de um circuito de energia ininterrupto. Se você observar os manuscritos, notará que não há hesitação, não existem borrões de incerteza. A linha flui como se a mente e a mão fossem uma única entidade biológica perfeitamente sincronizada. A neurofisiologia moderna já confirmou que a motricidade fina dos nossos dedos está diretamente ligada aos centros da fala e ao córtex cerebral. Se as pessoas do passado possuíam essa habilidade motora de forma massiva e natural, isso significa, por uma questão de biologia pura, que o cérebro delas era desenvolvido em uma ordem de magnitude muito superior ao nosso. Enquanto nós olhamos para eles com um sentimento de superioridade, tratando-os como ancestrais primitivos e rústicos, talvez eles olhassem para nós como descendentes mentalmente limitados, seres que perderam a conexão vital entre a consciência e o corpo físico. As estatísticas oficiais de 1913 afirmam que o analfabetismo no Antigo Império era altíssimo, mas quando mergulhamos nos arquivos privados, nos diários de famílias comuns e nos registros de pequenas propriedades do meio do século XIX, encontramos um paradoxo gritante. O volume de documentos escritos com uma perfeição absoluta supera em muito o número de pessoas oficialmente consideradas alfabetizadas pela história moderna. Eu me pergunto, e convido você a se perguntar também, quem escreveu esses milhões de diários, livros de contas e registros impecáveis? Será que devemos acreditar que cada camponês analfabeto possuía um secretário particular altamente treinado escondido em sua cabana? Ou seria mais provável que o próprio conceito de analfabetismo tenha sido inventado e imposto décadas depois, apenas para apagar o fato de que antigamente os seres humanos possuíam um conhecimento inato da linguagem e da escrita que não dependia de uma escolarização massacrante? Estamos diante de uma evidência física que não pode ser apagada com teorias de livros didáticos. A escrita é a impressão digital de uma civilização inteira que foi apagada da nossa memória coletiva, mas que deixou seus rastros em cada curva de tinta que sobreviveu ao tempo. Fomos ensinados a ignorar esses detalhes, a olhar para um documento antigo e ver apenas papel velho, quando, na verdade, estamos olhando para a prova de que nossa biologia foi alterada. Se o cérebro deles era capaz de tal precisão apenas no ato de escrever, imagine do que eles seriam capazes em outras áreas da criação e da engenharia. A escrita era apenas a manifestação mais simples de um poder mental que nos foi retirado de forma cirúrgica. E a pergunta que não quer calar é: se a caligrafia era uma função biológica, o que exatamente aconteceu para que essa função desaparecesse quase da noite para o dia em toda a população mundial? A resposta para esse mistério não está no que eles aprenderam, mas no que nós fomos forçados a esquecer através de uma mudança radical nas ferramentas que usamos para interagir com o mundo. Você já parou para pensar por que a sua mão treme e a deles era firme como uma rocha? A verdade por trás dessa diferença física esconde um segredo sombrio sobre a nossa própria constituição nervosa. O que mais as mãos desses biorobôs do passado eram capazes de construir
se a escrita era apenas o seu cartão de visitas. A caligrafia do passado não é apenas uma questão de estética ou de tempo livre. Ela é uma pista clara e irrefutável de que nós, como espécie, fomos submetidos a uma mudança biológica profunda e silenciosa. Hoje em dia, fomos convencidos de que a letra ilegível de um médico ou os gatafunhos de um estudante universitário são algo normal, uma consequência da pressa ou do uso de computadores. Mas basta olhar para os projetos técnicos de engenheiros comuns de meados do século XIX para perceber que algo não se encaixa nessa narrativa. Naquela época, cada número e cada letra eram calculados e desenhados com uma precisão matemática absoluta, sem o auxílio de gabaritos ou softwares. A mão humana trabalhava como uma verdadeira máquina de precisão, um mecanismo biológico refinado que hoje parece ter desaparecido. Isso levanta uma questão que causa pânico silencioso entre os historiadores acadêmicos. Se aquelas pessoas podiam escrever com tamanha perfeição, o que mais elas seriam capazes de realizar apenas com as mãos? Frequentemente encontramos joias de uma complexidade absurda, mecanismos de relógios minúsculos e caixas de música daquela era, cujas peças são tão pequenas e precisas que, teoricamente, seriam impossíveis de fabricar sem o uso de microscópios eletrônicos ou máquinas de controle numérico computadorizado. A versão oficial tenta nos vender a ideia de que tudo era fruto de um esforço monumental e de uma paciência infinita, mas eu desafio qualquer pessoa a tentar replicar esse nível de detalhamento usando apenas um martelo, uma lima e a luz de uma lamparina. É uma mentira descarada. O sistema nervoso daqueles seres humanos era fundamentalmente diferente do nosso. Os sinais elétricos que partiam do cérebro para as extremidades dos dedos eram conduzidos de forma muito mais rápida, estável e pura. Nós pertencemos a uma geração marcada pelo microtremor constante, uma instabilidade muscular que mal percebemos, mas que nos impede de manter uma fixação absoluta. Eles, por outro lado, eram a geração da fixação total. Essa escrita, que hoje chamamos de impossível, é apenas a ponta visível de um iceberg, que esconde uma catástrofe biológica global, ou talvez uma intervenção deliberada que alterou a própria constituição da raça humana. Eu quero que você pare um momento e reflita sobre isso. Se você consegue enxergar que existe algo de errado com a história que nos contaram, se você sente que essa perfeição do passado ressoa com algo dentro de você, então você faz parte de um grupo seleto que está começando a despertar. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa mudança na nossa capacidade física. Deixe um comentário agora dizendo o que você pensa sobre essa degradação da nossa motricidade. E se você sente que precisa entender o restante desta revelação, saiba que apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho para se inscrever e acompanhar esta jornada até o fim. Somente quem busca a verdade terá a coragem de dar o próximo passo e se juntar a nós. Você já se perguntou por que, exatamente no início do século XX, as instituições de ensino ao redor do mundo decidiram quase ao mesmo tempo abolir a escrita com pena e substituí-la pela caneta esferográfica? Eles chamaram isso de progresso e praticidade. Mas a verdade é muito mais sinistra. Não foi uma evolução tecnológica, foi uma lobotomia planejada, aplicada diretamente através das pontas dos nossos dedos. A caneta esferográfica é, na essência, uma ferramenta de degradação cognitiva. Para escrever com ela, você é obrigado a manter os músculos da mão e do antebraço em uma tensão estática constante. É um estado de espasmo muscular contínuo que bloqueia a passagem livre dos impulsos nervosos. Imagine bilhões de crianças ao redor do planeta sendo forçadas a segurar esse instrumento de tensão, enquanto as ferramentas que promoviam o ritmo e a fluidez eram jogadas no lixo da história. Essa foi, sem dúvida, a maior e mais invisível sabotagem já realizada contra a humanidade. Ao eliminar o ritmo da escrita, eles eliminaram o ritmo do pensamento. O resultado foi uma geração de seres humanos com mentes fragmentadas e corpos que não conseguem mais sustentar a postura ou a precisão dos seus ancestrais.
As consequências dessa mudança para o seu cérebro e para a sua capacidade de concentração foram simplesmente devastadoras. Mas o que realmente assusta não é apenas a ferramenta em si, mas o momento exato em que essa transição ocorreu. Se olharmos para os registros, veremos que essa mudança não foi gradual. Foi um corte seco, uma imposição que coincidiu com uma transformação radical na arquitetura, na música e até na forma como as cidades eram organizadas. É como se tivessem decidido que o ser humano não precisava mais ser um criador de precisão, mas sim um operador de tarefas repetitivas e simplórias. Essa degradação da escrita manual é o marcador biológico de que fomos rebaixados de nível. E se eu lhe dissesse que essa mudança nas ferramentas foi apenas o prelúdio para algo muito mais perturbador que aconteceu com a própria atmosfera e com a gravidade da Terra? Existe um detalhe nos documentos técnicos daquela época que revela que a nossa força física e o nosso controle muscular foram afetados por algo que veio do céu. Você está preparado para entender por que os engenheiros do passado conseguiam desenhar o que hoje consideramos impossível sem que suas mãos tremessem um único milímetro? O segredo não estava apenas na técnica, mas no ambiente em que eles viviam, um ambiente que foi alterado para nos tornar prisioneiros de nossa própria biologia limitada. Cientistas e fisiologistas do século XX, cujos nomes foram sistematicamente apagados dos livros didáticos modernos, já gritavam alertas desesperados sobre uma mudança aparentemente inofensiva. Eles afirmavam que o abandono da escrita com pena levaria a um atraso inevitável no desenvolvimento psíquico e mental de gerações inteiras. Escrever com uma pena não é apenas o ato de registrar palavras, mas sim um ciclo complexo de pressão e relaxamento. Esse movimento constante treina o cérebro para alternar entre estados de concentração profunda e descanso imediato milhares de vezes por minuto. Era uma forma de meditação natural, integrada ao cotidiano, que harmonizava os dois hemisférios cerebrais de maneira automática. Hoje, ao utilizarmos quase exclusivamente a caneta esferográfica, estamos forçando nosso cérebro a lidar com uma carga monótona e estática. Esse novo instrumento exige uma pressão constante e uniforme, o que gera um estado de espasmo muscular e embotamento mental. O resultado é um cansaço cognitivo que nossos antepassados simplesmente não conheciam. Eu me pergunto, com que frequência você se sente mentalmente exausto hoje, mesmo sem ter realizado um trabalho físico pesado? Será que essa fadiga crônica não é o resultado direto de termos atrofiado os circuitos neurais que antes eram alimentados pelo ritmo natural da escrita manual? Se você analisar com atenção os desenhos técnicos e os mapas produzidos na época da Guerra da Crimeia no meio do século XIX, verá algo que beira o impossível. As letras e os números nesses documentos são tão impecáveis que, quando sobrepostos a grelhas de computador modernas, eles coincidem perfeitamente em cada pixel. Um ser humano comum possui microtremores naturais causados pelos batimentos cardíacos e pelos impulsos nervosos, mas nesses documentos antigos o tremor é inexistente. A linha é tão firme e constante que parece ter sido traçada por um braço mecânico ou por um equipamento de precisão industrial. Isso nos leva a um pensamento que pode parecer perturbador para muitos. Será que aquelas pessoas eram realmente humanas no sentido em que entendemos hoje? Ou será que a fisiologia delas permitia bloquear completamente as interferências biológicas do próprio corpo? Como é possível que um engenheiro militar, trabalhando em condições de campo, pudesse manter uma mão mais estável do que o melhor cirurgião da atualidade? Essa estabilidade absoluta sugere que algo fundamental mudou na nossa biologia ou no ambiente em que vivemos. Existem hipóteses fascinantes que sugerem que, antes do meio do século XIX, a pressão atmosférica e a composição do ar em nosso planeta eram diferentes. Uma oxigenação cerebral muito maior permitiria que o sistema nervoso funcionasse sem falhas, com sinais elétricos passando de forma instantânea e um controle muscular absoluto. Sob essas condições, o corpo humano não seria um obstáculo, mas uma ferramenta perfeita de execução. No entanto, após um evento global de proporções catastróficas,
as condições ambientais teriam se alterado drasticamente. Os sobreviventes desse evento se viram em um mundo onde o oxigênio era mais escasso e a gravidade parecia ser sentida de forma diferente. Eles se tornaram fisicamente mais fracos, mentalmente mais lentos, e suas mãos começaram a tremer. Para esconder essa evidência inegável de degradação, o sistema criou a chamada evolução das ferramentas de escrita. Eles nos deram instrumentos simplificados e grosseiros, porque nós simplesmente não conseguíamos mais lidar com a tecnologia refinada dos nossos antepassados. Foi uma adaptação forçada à nossa nova mediocridade biológica. Você já notou como tudo o que é moderno parece ser projetado para exigir o mínimo de esforço e precisão de nossas mãos? A simplificação não foi um avanço tecnológico para facilitar nossa vida, mas sim uma necessidade para que pudéssemos continuar operando em um nível básico de civilização. Fomos convencidos de que somos mais inteligentes porque temos máquinas que fazem o trabalho por nós, mas a verdade é que as máquinas surgiram porque nós perdemos a capacidade de sermos as máquinas de precisão que um dia fomos. Se a nossa atmosfera mudou e nossa biologia foi rebaixada, o que aconteceu com o conhecimento que estava guardado naquelas mentes superiores? A história oficial nos diz que o progresso é uma linha ascendente, mas os manuscritos de 1850 provam que estamos em uma queda livre. Fomos ensinados a acreditar que o passado era escuro e primitivo para que não percebêssemos que somos nós que vivemos em uma era de penumbra intelectual e física. A escrita era o cabo de conexão com essa inteligência superior, e esse cabo foi cortado deliberadamente. Ao analisarmos as reformas de linguagem que varreram o mundo no início do século XX, percebemos que elas não visavam apenas facilitar a alfabetização. O objetivo real era amputar as funções cerebrais que ainda restavam na população. Ao remover letras que exigiam movimentos complexos e circulares, eles destruíram as últimas pontes neurais que nos ligavam ao pensamento multidimensional. Fomos reduzidos a um pensamento linear, plano e facilmente controlável. O alfabeto moderno é uma versão simplificada de um código que antes era capaz de descrever a própria estrutura do universo. Mas o que realmente me intriga é o que aconteceu com os registros que mostram essa transição. Por que existe um silêncio tão profundo sobre a mudança repentina na qualidade dos manuscritos em todo o mundo? Se você procurar por documentos oficiais de 1918, verá que a degradação já era total. O que teria causado tamanha queda de desempenho em menos de 50 anos? A resposta pode estar escondida em um detalhe que a maioria das pessoas ignora ao olhar para um caderno escolar antigo. Você consegue imaginar o que aconteceria se você fosse forçado a reaprender a falar e escrever, em um mundo onde o seu próprio corpo se sente como um traje pesado e desajustado? Essa é a realidade da humanidade pós-catástrofe, uma civilização de órfãos biológicos tentando imitar a grandeza de seus pais. E a prova final dessa submissão está no fato de que fomos ensinados a odiar o esforço da precisão, trocando-o pelo conforto da mediocridade digital. Se a escrita manual era uma forma de programar a realidade e manter o cérebro em alta frequência, o que será de nós agora que estamos prestes a abandonar as canetas de vez? O fim da caligrafia não é apenas o fim de uma era escolar, é o fechamento definitivo da última janela que ainda nos permitia vislumbrar o potencial humano original. No entanto, existe um segredo guardado nas proporções das letras antigas, que pode ser a chave para reverter esse processo de desintegração mental. Você já se perguntou por que as assinaturas das grandes figuras do passado parecem conter um poder que as nossas rubricas modernas jamais terão? Existe um código vibracional escondido em cada curva de tinta, e esse código está prestes a ser revelado. Observe com atenção as reformas de linguagem que varreram o planeta, de forma quase simultânea no início do século XX. No Brasil, na Rússia, na Turquia e na China, ocorreu um movimento coordenado para o que as autoridades chamaram de simplificação do alfabeto. A desculpa oficial apresentada era sempre a mesma: o combate ao analfabetismo
e a necessidade de tornar o aprendizado mais acessível para as massas populares. No entanto, se olharmos para esse fenômeno através da lente da neurociência e da fisiologia, percebemos que o objetivo real era uma amputação drástica e irreversível das capacidades cerebrais de toda a população. Retiraram do uso comum letras e símbolos que exigiam movimentos complexos, circulares e espiralados da mão. Ao fazer isso, eles não estavam apenas mudando a estética da escrita, mas rompendo pontes neurais fundamentais que o cérebro levava anos para construir durante a infância. Eu estou convencido de que fomos forçados a pensar em símbolos simples, planos e desprovidos de qualquer profundidade simbólica. A escrita contínua, aquela em que uma palavra inteira era desenhada em um único sopro, sem que a pena fosse levantada do papel, foi substituída por um sistema de letras desconectadas e fragmentadas. Essa mudança deu origem ao que os especialistas agora chamam de pensamento fragmentado. Enquanto o homem do século XIX escrevia e processava uma ideia de forma fluida e ininterrupta, mantendo a visão do todo, o homem moderno foi treinado para escrever e pensar de forma picada. Nós perdemos a capacidade de sustentar raciocínios longos e complexos porque a nossa ferramenta de expressão básica foi mutilada. Na Rússia de 1918, a reforma ortográfica eliminou letras que conectavam o idioma às suas raízes espirituais e filosóficas. Na Turquia, a mudança radical de alfabeto em 1928 transformou uma nação inteira em analfabeta da noite para o dia, cortando o acesso a séculos de conhecimento acumulado. Em 1968, houve um ponto de virada definitivo e ainda mais sombrio, quando as canetas esferográficas se tornaram o padrão obrigatório nas escolas primárias ao redor do mundo. Os registros médicos e as estatísticas globais mostraram um aumento súbito e alarmante em casos de escoliose, miopia e transtorno de déficit de atenção entre os estudantes. Eu analisei esses dados e a correlação é inegável. A pena de ganso ou a caneta tinteiro clássica obrigavam o aluno a manter uma postura ereta, os ombros alinhados e uma distância específica do papel. Se ele não fizesse isso, a tinta simplesmente não fluiria de maneira uniforme e o papel seria rasgado. A escrita antiga exigia uma disciplina rigorosa de respiração e sincronia com os batimentos cardíacos. A caneta esferográfica, por outro lado, é a ferramenta da negligência. Ela permite que você escreva de qualquer maneira, curvado sobre a mesa, com a coluna torta e sem qualquer controle respiratório. Ela é a ferramenta ideal para formar um subordinado. Alguém que não precisa ter consciência do próprio corpo, da própria postura ou da própria presença no espaço. É um instrumento que permite escrever rápido, mas sem qualquer reflexão ou profundidade. Fomos rebaixados de criadores de documentos sagrados para meros anotadores de ordens burocráticas. Nos arquivos históricos mais profundos, eu tive o privilégio de examinar cadernos de escolas rurais datados de 1890. O que encontrei nesses registros foi algo que desafia a nossa compreensão atual de pedagogia. Crianças de apenas 7 anos de idade, vivendo em vilas sem eletricidade ou recursos básicos, escreviam páginas inteiras de textos filosóficos e científicos com uma caligrafia tão perfeita que hoje não seria replicada nem por um professor de artes. Não havia um único erro, uma única rasura ou um borrão de hesitação em cadernos inteiros. Como era possível que crianças camponesas possuíssem tamanha disciplina mental e um controle motor tão absoluto? A resposta para essa pergunta é o que realmente me assombra. Talvez aquelas crianças não estivessem apenas aprendendo a escrever no sentido mecânico da palavra. Eu suspeito que elas estavam acessando uma memória genética ativa ou utilizando métodos de ensino que hoje seriam classificados como mágicos ou psicotrônicos. A caligrafia não era apenas uma lição de português ou de gramática. Era uma lição de sintonização do cérebro com um campo de informação unificado. Quando essa conexão foi cortada deliberadamente pelas reformas do século XX, a humanidade perdeu seu eixo central e mergulhou no caos social e mental que definiu as décadas seguintes.
perdemos a nossa identidade e o rastro da nossa verdadeira origem. Fomos convencidos de que a evolução é uma linha reta que nos leva para cima. Mas as evidências físicas nos mostram que estamos em um processo acelerado de involução biológica e mental. Nós somos os sobreviventes de uma operação de rebaixamento de consciência em escala global. No entanto, mesmo com toda essa simplificação forçada, resta um mistério material que a economia e a história oficial não conseguem explicar, por mais que tentem distorcer os fatos. Se você acha que a mudança no alfabeto e nas canetas foi o golpe final contra a nossa inteligência, espere até ver a conta matemática que os historiadores se recusam a fechar diante do público. Eu comecei a investigar a origem dos materiais usados para registrar essa perfeição, e o que descobri é um beco sem saída econômico. De onde veio a quantidade colossal de papel necessária para sustentar uma civilização de escritores perfeitos em um mundo supostamente pobre e sem indústrias? O que eu descobri nos registros de produção têxtil e nas fábricas de papel do século XVIII e XIX vai fazer você questionar se a população mundial era realmente o que nos dizem os censos oficiais, ou se existia uma fonte de recursos que simplesmente não deveria estar lá. Prepare-se, pois os números que sustentam o nosso passado estão prestes a evaporar diante da lógica mais básica da produção industrial. Se olharmos para a matemática fria e implacável dos arquivos, a história oficial que nos foi ensinada simplesmente desmorona. Eu convido você a realizar um exercício mental lógico comigo. Imagine uma cidade pequena, com cerca de 5.000 habitantes, no meio do século XIX. De acordo com os dados oficiais, a burocracia daquela época era lenta e rudimentar, mas quando analisamos os registros físicos sobreviventes, encontramos uma realidade assustadora. Aquela pequena comunidade gerava dezenas de milhares de páginas de documentos por ano, entre certidões de nascimento, registros de impostos, processos judiciais e correspondências oficiais. Cálculos matemáticos básicos mostram que seriam necessários dezenas de escrivães trabalhando 8 horas por dia, todos os dias do ano sem interrupções, apenas para produzir mecanicamente esse volume de texto. No entanto, os documentos históricos afirmam que essas cidades possuíam apenas 1 ou 2 funcionários encarregados de toda a administração. Como esses homens poderiam produzir textos caligráficos perfeitos em quantidades industriais, muitas vezes trabalhando à noite sob a luz precária de velas, sem que a qualidade do traço caísse 1 único milímetro? Eu me senti desafiado por esses números, e a resposta que encontrei aponta para algo que foi sistematicamente apagado dos nossos livros de história. Isso sugere fortemente a existência de uma tecnologia oculta, possivelmente dispositivos mecânicos de escrita, como pantógrafos avançados ou máquinas de escrever biológicas que imitavam com perfeição o movimento da mão humana. Estamos falando de uma eficiência que desafia a nossa compreensão atual de produtividade manual. Mas o mistério não para na execução da escrita. Ele se estende aos próprios materiais utilizados. O papel daquela época é um enigma tecnológico por si só. Antes da introdução da celulose moderna, extraída da madeira no final do século XIX, o papel era fabricado a partir de trapos de tecido, principalmente linho e algodão. Para produzir as milhões de toneladas de papel que hoje repousam nos arquivos de todo o mundo, seriam necessárias quantidades colossais de roupas velhas e descartadas, onde uma população supostamente pequena e pobre, que possuía poucas mudas de roupa ao longo de toda a vida, conseguiria tal excedente têxtil. Os números da indústria têxtil oficial da época não fecham essa conta. Ou a população mundial era muito maior do que nos contam, com cidades fervilhando com dezenas de milhões de pessoas que foram apagadas dos censos, ou a tecnologia de produção de papel era sintética e extremamente avançada, muito além do que supomos. Eu analisei a textura desses documentos, e a durabilidade é algo que beira o milagre. Enquanto o papel moderno se torna amarelado e quebradiço em poucas décadas, as folhas de 200 anos atrás permanecem flexíveis, brancas e resistentes. E o que dizer da tinta?
Hoje, as melhores tintas de canetas esferográficas ou de impressoras começam a desaparecer ou a sofrer oxidação em menos de 50 anos. Mas quando abrimos um livro de 1820, as letras saltam aos olhos com um brilho metálico e uma profundidade que parecem ter sido aplicadas há poucos segundos. É o que chamamos de tinta ferro-gálica, mas as tentativas modernas de reproduzir essa fórmula não chegam nem perto da mesma estabilidade. A tinta antiga parece ter se fundido ao papel em um nível molecular, criando uma estrutura que desafia o tempo. Estamos diante de uma alquimia de materiais que fomos incapazes de replicar com perfeição. É um paradoxo doloroso perceber que uma sociedade que descrevemos como primitiva foi capaz de criar suportes de informação muito mais duráveis, sofisticados e esteticamente superiores aos nossos. Eu estou convencido de que não estamos evoluindo, mas sim vivendo entre os destroços de uma civilização muito mais alta, tentando atribuir as conquistas tecnológicas deles a camponeses imaginários que mal teriam força para segurar uma enxada. Ao conectar esses pontos, percebo que fomos induzidos a uma cegueira coletiva. Aceitamos a ideia de que o progresso é uma linha reta ascendente, porque isso nos faz sentir seguros e superiores. No entanto, a perfeição rítmica de um simples livro de contas de uma fazenda isolada, no ano de 1840, é um grito silencioso que nos avisa que algo foi perdido. Onde estão as máquinas que ajudavam esses homens? Onde estão as fábricas que produziam esse papel eterno? Onde está o conhecimento químico que permitia criar uma tinta que nunca apaga? O sistema ocultou essas respostas para que não percebêssemos a nossa própria queda. Fomos rebaixados de nível e nossas ferramentas foram simplificadas para esconder a nossa incapacidade física de lidar com a excelência do passado. Mas o golpe mais profundo não foi dado na economia ou na tecnologia, mas sim na nossa própria carne e sangue. Se você alinhar todos os documentos históricos em uma linha do tempo, verá que existe uma data específica onde a beleza termina e o caos começa. Prepare-se, pois o que os arquivos revelam sobre o período entre 1850 e 1870 não é apenas uma mudança de estilo, mas o registro visual de um desastre biológico que mudou a própria essência do ser humano. Existe uma falha catastrófica na caligrafia mundial que prova que nós não somos os mesmos que escreveram aqueles livros perfeitos. Você está pronto para ver o momento exato em que a mão da humanidade começou a tremer. E por que isso aconteceu com todos nós ao mesmo tempo? Entre 1850 e 1870, uma linha invisível, porém implacável, foi traçada na história da nossa espécie. Se você dedicar tempo para analisar uma cronologia de documentos originais, notará uma anomalia que a história oficial se recusa a explicar. Antes desse marco temporal, a caligrafia mundial era absoluta e perfeita, independentemente da classe social do autor. Mas, subitamente, começam a surgir nos arquivos documentos escritos com uma mão trêmula, incerta e visivelmente desorganizada. É como se a população antiga, detentora de uma biologia superior, tivesse desaparecido da face da Terra e novas pessoas, sem a mesma habilidade física e coordenação motora, tivessem assumido o seu lugar de forma apressada. Eu observo esses registros e vejo algo que se assemelha à reabilitação de feridos, aprendendo a usar o próprio corpo novamente após um grande trauma. Foi exatamente nesse período de transição que o sistema escolar rígido, tal como conhecemos hoje, foi imposto em escala global. O objetivo nunca foi ensinar liberdade de pensamento, mas sim domesticar essa nova espécie humana de motricidade caótica que povoou as cidades após a catástrofe. A escola moderna não foi projetada para ser um templo do conhecimento, mas sim uma instituição de treinamento para seres com conexões neurais rompidas, onde o foco era suprimir a vontade e padronizar o comportamento. Hoje, eu acredito que estamos vivendo a fase final desse experimento de milênios. As novas gerações mal conseguem segurar uma caneta entre os dedos de forma correta, pois seus músculos e nervos foram moldados desde a infância apenas para tocar e deslizar sobre telas de vidro sensíveis. Existe uma diferença fundamental que você precisa compreender.
Quando você escreve à mão, você é obrigado a formular o pensamento de maneira completa antes de transferi-lo para o papel. No entanto, quando você digita em um dispositivo digital, você apenas escolhe entre opções prévias oferecidas por um algoritmo. Nós estamos entregando, voluntariamente, a nossa última fronteira de capacidade intelectual à inteligência artificial. Mas aqui está o fato perturbador que ninguém comenta nos grandes meios de comunicação. Os líderes das maiores empresas de tecnologia do mundo, os mesmos homens que criaram os dispositivos que estão colados às suas mãos agora, proíbem terminantemente que seus próprios filhos usem telas durante a infância. Eles enviam seus herdeiros para escolas de elite extremamente caras, onde não existem computadores, onde as crianças sentam em bancos de madeira e são obrigadas a escrever com penas e a trabalhar manualmente com argila e tecelagem. Esses homens conhecem o segredo que foi escondido de você. Eles sabem perfeitamente que a escrita manual complexa é o que desenvolve os lobos frontais do cérebro, a região responsável pela força de vontade, pelo foco e pela capacidade de criação original. Enquanto eles preparam seus filhos para serem os futuros governantes da realidade, o resto do mundo está criando consumidores passivos de conteúdo, seres cuja capacidade de atenção não ultrapassa alguns segundos. O novo abismo social que está sendo cavado diante de nossos olhos não será definido pelo dinheiro, mas sim por quem ainda possui o controle sobre o próprio cérebro e quem se tornou apenas um terminal biológico de um sistema digital. Eu me pergunto, por quanto tempo ainda seremos capazes de manter a nossa humanidade se perdermos a última ferramenta que nos conecta à nossa biologia original? Por que o sistema teve tanto medo da caligrafia a ponto de eliminá-la sistematicamente de todos os currículos escolares? A resposta é clara para mim. Um ser humano que domina a própria motricidade fina e possui um pensamento fluido e contínuo é impossível de ser controlado por propagandas simplistas. Ele é um criador de mundos, não um escravo de algoritmos. Estamos chegando ao ponto de não retorno, onde a memória de quem fomos está prestes a ser apagada para sempre. Mas, e se eu lhe dissesse que esse processo de degradação não é irreversível? E se existisse uma maneira de reconectar esses circuitos neurais perdidos e acessar novamente a frequência mental daqueles que construíram as maravilhas do passado? O segredo para a nossa libertação não está em uma nova tecnologia, mas em um retorno consciente ao instrumento que nos foi tirado. O despertamento que você procura pode estar mais próximo do que você imagina, escondido na palma da sua mão e em um segredo biológico que foi guardado por séculos. Você está pronto para retomar o controle do seu próprio código-fonte e descobrir o que realmente aconteceu com a energia que movia o mundo antigo? A perda da caligrafia não foi apenas uma mudança de hábito escolar ou um avanço tecnológico natural. Ela foi o estágio final da nossa domesticação sistemática. Ao abandonarmos a escrita manual, perdemos muito mais do que a elegância das letras. Perdemos a nossa capacidade de análise profunda e de síntese intelectual. Hoje, nós nos tornamos meros discos rígidos externos de um sistema que pensa por nós. Armazenamos informações de forma superficial, mas não as processamos com a mesma intensidade que nossos antepassados faziam em cada linha traçada no papel. No entanto, a biologia humana possui uma plasticidade incrível e a memória do que um dia fomos ainda reside no seu código genético, esperando para ser ativada. Existe um motivo psicológico muito forte pelo qual você se sente hipnotizado ao assistir a um vídeo de alguém praticando a caligrafia clássica de forma fluida. Não é apenas curiosidade estética. É a dor fantasma de uma habilidade que você já possuiu em sua linhagem. É o seu cérebro reconhecendo um potencial que foi bloqueado deliberadamente para tornar a nossa espécie mais dócil e menos criativa. Eu acredito que você pode iniciar sua própria rebelião contra esse sistema de embotamento agora mesmo. Isso não exige grandes manifestações públicas, mas sim um retorno consciente à sua própria essência física e mental. Saia da zona de conforto digital que nos torna preguiçosos e compre uma pena de ganso autêntica.
ou uma caneta tinteiro de boa qualidade. Comece a praticar por pelo menos 15 minutos todos os dias, sem pressa e com foco total no movimento. No início, eu garanto que o seu corpo vai oferecer resistência. Seus dedos vão doer, seu pulso ficará tenso e o seu cérebro tentará te convencer de que isso é uma perda de tempo inútil em um mundo digitalizado. Essa resistência é a prova física de que você está rompendo uma barreira de controle neural. Se você persistir nesse exercício por algumas semanas, começará a notar mudanças profundas na sua percepção da realidade. Sua memória se tornará mais nítida, sua fala será mais rica e articulada, e você passará a identificar com facilidade as falhas lógicas nos discursos que tentam te manipular através das telas de televisão e celular. Recuperar a sua motricidade fina é o maior e mais acessível ato de biohacking que existe na atualidade. Esta é a chave mestra para ativar as zonas adormecidas do seu córtex cerebral, áreas que herdamos daqueles gigantes do passado que construíram edifícios impossíveis e escreveram livros impecáveis sem o auxílio de máquinas. O conceito de éter, que muitos buscam hoje como uma fonte de energia externa perdida, era na verdade a energia psíquica de milhões de seres humanos sincronizados através de uma cultura, um idioma e uma escrita superiores. Quando todos escreviam com o mesmo ritmo e harmonia, a mente coletiva era capaz de moldar a realidade. Ao retomar a sua caneta e dedicar tempo ao papel, você está retomando a sua mente e a sua liberdade individual das garras de um algoritmo que deseja apenas a sua atenção passiva. O sistema deseja que você continue apenas clicando, mas o seu verdadeiro destino está escrito em cada curva e em cada traço que a sua mão é capaz de criar com consciência e precisão. Eu estou ansioso para saber o que você pensa sobre essa jornada que fizemos juntos, através da história e da biologia. Você sente que a sua capacidade de concentração diminuiu nos últimos anos? Compartilhe sua opinião nos comentários, pois a troca de experiências entre aqueles que buscam a verdade é fundamental para o nosso despertar coletivo. Se este conteúdo fez sentido para você e abriu uma nova perspectiva sobre o nosso passado oculto, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Sua participação ajuda a levar essas informações para mais pessoas que também sentem que algo fundamental foi retirado de nós. Este é o momento de reconstruirmos a nossa conexão com a excelência que nossos antepassados deixaram registrada em cada gota de tinta ferro-gálica. O despertar começa na ponta dos seus dedos.